Fala pessoal, tudo certo? Olha o exercício de hoje. Enem caiu lá em 1999, faz tempo. Eu sei que o Enem já não é mais tão alinhado com isso, mas é uma ótima questão. Que a gente vai trabalhar alguns conceitos muito importantes e não tão triviais assim de geometria analítica. Vamos lá então. José e Antônio viajarão em seus carros com respectivas famílias para a cidade de Serra Branca. Com a intenção de seguir viagem juntos, combinam um encontro no marco inicial da rodovia, onde chegarão de modo independente entre meio-dia e 1 hora da tarde, lógico. Entretanto, como não querem ficar muito tempo esperando um pelo outro, combinam que o primeiro a chegar ao marco inicial esperará pelo outro no máximo meia hora. Que é um clássico, né? Você tem duas famílias para ir para a praia, uma sai na hora, a outra, 3 horas da tarde está se arrumando ainda. Clássico, mas tudo bem. Após esse tempo, ele viajará sozinho, seguirá a viagem sozinho. Show. Chamando de X o horário de chegada de José e Y o horário de chegada de Antônio, e representando os pares x e y em um sistema de eixos cartesianos, a região OPQR a seguir indicada corresponde ao conjunto de todas as possibilidades para o par XY. Então, olha só o que ele desenhou aqui para você. Ele construiu esse quadrado, e esse quadrado representa todas as possibilidades de partida. Como eu tenho certeza que o José e o Antônio vão chegar entre a meio-dia e 1 hora, ele deu essa certeza aqui, ó. Cadê meu grifo? Entre meio-dia e 1 hora, obrigatoriamente isso vai acontecer. O que aconteceu aqui? Eita. Entre meio-dia e 1 hora, opa. Então, entre meio-dia e 1 da tarde. Isso vai acontecer. O que isso significa? Significa que eu consigo construir esse gráficozinho aí. Qual que é o lance desse gráfico? Vamos entender ele antes de continuar? Olha só. Se eu pegar qualquer ponto dentro desse quadrado, vai ser um ponto que vai representar o horário de partida tanto do Antônio quanto do José. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto, o José partiu a 1 hora da tarde e o Antônio também a 1 hora da tarde. Sacou? Isso significa que eles vão viajar juntos. Ambos chegaram a 1 hora da tarde. Agora, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo. Aqui o José partiu ao meio-dia, o Antônio também. Chegaram ao meio-dia, chegaram juntos, eles vão juntos. Agora, pode ser que em algum ponto desse quadrado isso não aconteça. Por exemplo, vamos supor que eu pegue um ponto aqui assim, ó. Chup. Vamos ver que hora o José partiu? O José partiu bem próximo ao meio-dia. Vamos falar meio-dia e 10? Meio-dia e 10. Mais ou menos. E o Antônio partiu muito mais próximo a 1 hora. Chegou, né? Muito mais próximo a 1 hora. Vai ser uma meio-dia e 50. Mais ou menos. Perceba, então, que o Antônio chegou 40 minutos depois de José. E o exercício me falou. Cadê meu grifo? O exercício me falou. Lá. Um esperará pelo outro no máximo meia hora. Um esperará pelo outro no máximo meia hora. Então, nesse caso aí, como o José chegou a meio-dia e 10, ele vai esperar meia hora. Chegou meio-dia e 40, o Antônio não chegou, ele foi embora, mano. Foi pra praia. O Antônio chegou só meio-dia e 50. 10 minutos depois do José partir. Então, a gente precisa entender, é isso que a gente precisa entender. Existem pontos aí dentro onde o José e o Antônio vão chegar tão distantes um do outro, mais de meia hora, fazendo com que eles viajem sozinhos, não em comboio, certo? Então existem pontos aí dentro onde isso vai acontecer. Show? Beleza. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Vamos continuar a ler. Segundo o combinado, para que José e Antônio viajem juntos, é necessário que y menos x seja menor ou igual a meio e que x menos y seja menor ou igual a meio. Aí você pode estar se perguntando, bicho, que
que é isso? O que ele está falando? Que equação é essa? O que isso significa? Vou te explicar. Quando nós temos vários tipos de inequações, né? Vocês trabalham muito bem com a primeiro grau, segundo grau, produto quociente, eu imagino. Só que aqui a gente tem uma equação com duas incógnitas, bicho. O que vai acontecer? Você sabe que quando a gente trabalha com uma inequação, quando a gente trabalha com uma equação, a gente tem uma resposta. Por exemplo, x mais 1 é igual a 0. X é igual a menos 1, eu tenho uma resposta. Quando a gente trabalha com inequação, a gente vai ter um intervalo de respostas. Por exemplo, x mais 1 maior que 0. Então, qualquer número maior que menos 1 pertence a essa resposta. É um intervalo que vai do menos 1 até o infinito. Então, a diferença de uma inequação para uma equação é que a equação vão ter respostas certas, certeiras. Enquanto a inequação vai ter um intervalo de respostas. Perceba que antes, ó, x mais 1 é igual a 0, x é igual a menos 1, eu só tenho uma resposta. Agora, na inequação x mais 1 maior que 0, eu tenho infinitas respostas. Vai do menos 1 até o infinito. Por exemplo, o 3 é uma resposta. O 3 é maior que menos 1 na inequação. Quando a gente trabalha com duas incógnitas, vai acontecer a mesma coisa. A inequação não vai ter uma resposta exata. Só que como são duas incógnitas, duas variáveis ao invés de uma, quando é uma variável é um intervalo. Quando eu tenho duas variáveis, tanto x quanto y, eu vou ter uma região. Então a resposta de uma inequação com duas incógnitas é uma região no plano cartesiano. Vamos exemplificar com um gráfico mais fácil, com uma inequação mais fácil. Por exemplo, y menos x maior que 0. Então isso é uma equação com dois coeficientes. Significa que a resposta será uma região no plano cartesiano. Aqui, por exemplo, é só passar o y para lá. E você descobre o x para lá, né? E você descobre que a sua equação é y maior que 0. Na hora que a gente for construir esse gráfico, eu vou construir tosquinho aqui mesmo, ó. Eu preciso construir o gráfico do do y igual a x. Que é um gráfico assim, é um gráfico mais fácil. Mas perceba que o que ele quer é quando o y é maior do que x. O y vai ser maior do que x em toda a região para cima do gráfico. Se você pegar um ponto aqui, por exemplo, ó, esse y pode ser, vamos supor que seja 5. O x vai ser menos que 5, olha o tamanhinho. Ou seja, a resposta para uma inequação com dois coeficientes sempre é uma região no gráfico. Aí o padrão é, sempre que é de primeiro grau, que é o nosso caso, se for maior que y, maior do que x alguma coisa, vai ser para cima. Sempre que for y menor que x alguma coisa, vai ser para baixo. Sempre que for y maior ou igual que x alguma coisa, vai ser para cima contando o gráfico. Vamos supor, nesse nosso exemplo, que fosse maior ou igual. Se fosse maior ou igual, a nossa resposta seria o maior e o igual, que é o gráfico. Então contaria o gráfico e para cima. Se fosse só maior, contaria só para cima. Sacaram? Então é uma inequação com duas incógnitas. Fechou? E é isso que a gente vai fazer no fim. A gente vai olhar para essas duas inequações aí e ver quais são as respostas dela. Vamos continuar então. Deixa eu apagar aqui. Vamos continuar. Olha o que ele quer. De acordo com o gráfico, nas condições combinadas, a chance de José e Antônio viajarem juntos são de 0%, 25% e assim por diante. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir a resposta dessas duas inequações nesse quadrado e ver em qual área a gente está pintando desse quadrado. Vamos fazer? Vamos com calma? Vamos fazer a primeira. Vou fazer aqui na meiuca. Olha só. Ele fala que y menos x é menor ou igual a meio. Essa é fácil, né? Eu vou passar o x para o outro lado, lembra de trocar o sinal. Eu tenho então que y é menor ou igual a x mais meio, é isso que ele quer. Ele quer todo y que é menor ou igual a x mais meio. Fechou?
Para eu conseguir resolver isso, o meu primeiro passo é construir o gráfico y é igual a x mais meio. Depois, eu pinto todo mundo que está para baixo dele, porque é o y menor ou igual a x mais meio. Então, eu vou construir o gráfico x mais meio e eu vou pintar a reta, porque é igual, e para baixo, porque é menor. É y menor ou igual a x mais meio. Fechou? Show de bola. Bom, esse daqui vai ser mais fácil, porque o número que está sozinho, se você bem se lembra, é o coeficiente linear da função. O coeficiente linear é sempre onde corta no eixo y. Então eu posso construir aqui, vai estar aqui esse ponto, ao meio. Ele está bem na metade. Ou seja, esse gráfico, outra coisa que eu sei, é que ele é crescente. Por quê? Porque o número que está com x é maior do que zero, é o número 1. Se não tem ninguém, é 1. Ou seja, isso aqui vai ser um gráfico tipo assim, né? Ó, mais ou menos. Agora, para a gente conseguir saber exatamente aonde ele vai cortar aqui, né? Para saber exatamente onde ele vai cortar, a gente precisa saber qual é o valor de x quando o y vale 1. Então é isso que eu vou fazer. Para não ser só um esboço, eu quero saber qual é o valor de x quando o y vale 1. Ué, ficou fácil, né? O meio passa para o outro lado, 1 menos meio dá meio. Ou seja, quando o y for 1, o x será meio, né? Aqui, ó, meio. Quando o y é 1, o x é meio. Ou seja, o nosso gráfico vai passar por aqui. Lembrando que esse gráfico é infinito, né? Ele continua para cá e continua para baixo. Só que isso não vem ao caso, porque a gente tem que estudar só dentro do quadrado. Então a gente está vendo ali só dentro do quadrado. Fechou? Esse foi o primeiro gráfico. Segundo gráfico. X menos meio menor ou igual... Opa! X menos y menor ou igual a meio. O esquema é o mesmo. Só que agora eu vou passar o y para o outro lado e o meio para cá. Vai ficar x menos meio menor ou igual a y. Né? Então, a gente tem que y é maior ou igual a x menos meio. Certo? Eu só inverti eu só troquei de lado, não mudou nada. Perceba que o gráfico é diferente. Agora é x menos meio. E esse gráfico, ele não vai ser... A gente vai ter que construir o gráfico primeiro, né? X menos meio. E depois pintar todo mundo que está para cima dele. Porque é y maior ou igual. Ele e todo mundo está para cima. Porque é maior e igual. Ele, que é igual, e todo mundo está para cima, que é maior. Só que construir esse não é tão fácil, porque o coeficiente linear, ele é menos meio. Vai estar aqui, ó, menos meio. E eu sei que é um gráfico crescente, porque o número que está com x é 1, né? Então ele vai ser um gráfico assim, ó, flup. Então eu preciso descobrir que valor é esse, ou seja, qual é o valor de x quando o y é 0. Então eu preciso descobrir quando o y for 0. E eu preciso descobrir também esse valor aqui, onde corta. Quando x for 1, qual é o valor de y? Então eu vou ter que descobrir também quando o y for 0. Opa, volta. Eu vou ter que descobrir quando o x for... Quando o y for 0. E aí depois eu vou descobrir quando o x é 1. Fechou? Então vamos lá. Quando o y é 0, eu tenho 1 menos meio. O meio passa para lá. X é igual a meio. Então, quando o y é 0, o x é meio. O gráfico passa por aqui. Agora, eu vou estudar quando o x é 1. Quando o x é 1. Quando o x for 1, 1 menos meio é meio. Então, quando o x for 1, o y será meio. Ou seja, eu sei que o gráfico passa por aqui. Lembrando que ele vai infinito para cima e vai infinito para baixo, só que não importa, porque eu quero estudar exatamente apenas dentro do quadrado. Fechou? Beleza. Construir os gráficos. Só que agora eu tenho que encontrar a inequação. Certo? Então vamos voltar para a inequação? Olha só. A inequação era o seguinte. Cadê ela? Está aqui em cima. Ó. No primeiro gráfico que eu construí,
Ele quer y menor ou igual a x mais meio. Ou seja, esse é o gráfico. Como tem o igual, vai contar o gráfico. E como ele quer todo mundo para baixo, né, porque é menor, eu pintaria todo mundo que está para baixo. Então, chup, 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 chup. Todo mundo está para baixo. Lembrando que eu estou pintando só dentro do quadrado, porque é o que importa. Então, aqui seria a resposta, né? Seria todo mundo para baixo. Só que além dessa equação, eu tenho outra. Que é, cadê ela? Aqui, ó. Que é y maior ou igual a x menos meio. Se é igual, vai contra o gráfico. Aqui, ó, contra o gráfico. Só que ele quer maior. Então tem que pintar todo mundo para cima. Eu vou pintar em... assim, ó. Lá. Contaria também para lá de cá, né? Show! O que eu quero que você entenda? Eu quero que você olhe para esse quadrado e perceba que tem partes que está só pintada de roxa. Aqui em cima, ó. Essa parte é resposta só da segunda inequação. Tem partes que está pintado só de lilás. Aqui, ó. Isso daqui é resposta só da primeira inequação. Só que, para a gente considerar essa resposta, tem que funcionar tanto para a primeira quanto para a segunda. Ou seja, a resposta que ele está querendo, como ele deu duas equações, é a intersecção entre as duas respostas. Ou seja, a nossa resposta é em qual lugar eles vão partir. Qual que era a pergunta mesmo? De acordo com onde eles vão viajar juntos. Vai ser, basicamente, a intersecção entre as duas respostas. Ou seja, vai ser aquele lugar no quadrado onde está pintado das duas cores. Certo? Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui, apagar isso, apagar isso. E aí, agora que você entendeu que a nossa resposta, ele é simplesmente essa galera aqui e todo mundo que estava pintado pelas duas cores. Ou seja, qualquer coisa, qualquer ponto que eu pegar aqui, eles vão viajar juntos. Por exemplo, se eu pegar esse ponto, ó, o José chegou meio-dia e 20. O Antônio chegou meio-dia e 40. Ué, 20 minutos de diferença, eles viajam junto, um espera o outro. Qualquer ponto que eu pegar fora desse que eu pintei, eles não vão viajar juntos. Olha só, se eu pegar esse ponto aqui, ó, por exemplo, o José chegou meio-dia e 45 e aqui o Antônio chegou meio-dia e 10. Então, eles não vão viajar juntos, porque a diferença entre eles é mais do que meia hora. Então perceba que agora, essa área pintada é a área onde eles com certeza vão viajar juntos. Fechou? Vamos relembrar a pergunta. De acordo com o gráfico, qual a chance de eles viajarem juntos? Bicho, a chance de eles viajarem juntos é essa barrinha aí no meio. Né? Essa barrinha aí no meio. Como que a gente vai fazer, então, para descobrir essa barrinha aí do meio? A gente vai fazer o seguinte. Essa forma geométrica a gente não sabe qual que é, né? Mas essa daqui a gente sabe. Vou chamar de A, essa área pequenininha aqui. É um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é fácil encontrar a área. É só fazer base vezes altura por 2. E o que é mais legal é que esse triângulo retângulo é idêntico àquele lá, né? Ué, é meio de base, é meio de altura. Ou seja, para encontrar a área desse negócio aí, a gente vai encontrar, ao invés de encontrar a área de quando eles viajam juntos, a gente vai encontrar a área de quando eles não viajam juntos. Então vamos lá. A área A é igual a base, né, que é meio, tá aqui, ó, vezes a altura, que também é meio, aqui, ó, por 2. Ao invés de dividir por 2, eu vou multiplicar por 2. Multiplicar por meio.
Porque dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. O A, então, é igual a 1 sobre 8. Como eu tenho 2A, certo? Como eu tenho 2A, um em cima, outro embaixo, a área que eles não viajam junto, vou chamar de AN, é 2/8 ou 1/4. 2/8 ou 1/4 é 25%. Como eu sei disso? Porque 100 dividido por 4 é 25. 1/4 de 100 é 25%. Ou seja, eu descobri aqui a chance deles não viajarem juntos, que é 25%. Perceba que tem duas opções, mano. Ou eles viajam junto, ou eles não viajam juntos. Se 25% é a chance deles não viajarem juntos, a chance deles viajarem juntos é o que falta para 100. Então, a chance deles viajarem juntos é 100 menos 25, ou seja, 75, alternativa D. Gente, olha que questão complicada, cheia de coisinha que a gente precisava lembrar. Essa é uma ótima questão para vocês estudarem por meio dela. Tá? Eu sei que talvez seja difícil fazer em pouco tempo que vocês têm no vestibular, mas entender a completude dela, você está entendendo inequação com duas incógnitas, você está entendendo a construir gráfico de primeiro grau, você está entendendo conceitos de geometria analítica, você está lembrando conceitos de área de triângulo, você está lembrando conceitos de porcentagem. Olha quantos conceitos legais que essa questão traz. Então é isso. Espero que você tenha entendido. Um beijo para vocês e até a próxima.